Noite, bom dia ou boa tarde, independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Muito prazer, eu me chamo Antônio Henrique, sou aluno do terceiro ano B do ensino médio da Escola Caetano Pinto. Hoje eu irei falar um pouco para vocês sobre a expansão da Guerra Fria. Vamos lá. Ao fim das negociações entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou dividida em duas partes. Estas correspondem ao limite do avanço das tropas soviéticas e americanas durante a guerra, ou seja, tanto a União Soviética quanto alguns países da América estavam tentando dominar, por assim dizer, o respeito e o poder mundial. Ou seja, são duas potências incrivelmente fortes e poderosas disputando domínio sobre os países da Europa e possivelmente o mundo inteiro. A parte oriental, ocupada pelos soviéticos, tornou-se a área de influência da União Soviética, como vocês podem saber, né? É meio óbvio. Os partidos comunistas locais, apoiados pela URSS, passaram a exercer o poder nesses países, estabelecendo as chamadas democracias populares na Albânia, Romênia, Bulgária, Hungria, Polônia e Tchecoslováquia. Nome difícil. Na Europa, somente a Iugoslávia estabeleceu um regime socialista independente da União Soviética, ou seja, o diferentão. Por outro lado, a parte ocidental ocupada principalmente por tropas inglesas e norte-americanas, ficou sob a influência dos Estados Unidos nessa área, consolidaram-se. Ou seja, Estados Unidos tentando ser o bambambam de todo mundo. Democracias liberais. Com exceção das ditaduras na Espanha e em Portugal, as duas superpotências buscavam ampliar suas áreas de influência no mundo inteiro, intervindo direta ou indiretamente nos assuntos internos desses países. Agora eu irei falar para vocês sobre a criação de duas superorganizações que, em tese, ajudariam a dominação mundial desses representantes. Bom, irei começar a falar um pouco sobre a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A OTAN foi fundada em 1949 e era composta inicialmente por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal e Itália. Mais tarde, juntaram-se a Alemanha Ocidental, guardem bem, Alemanha Ocidental, diferente da Alemanha Oriental. Por mais que são os mesmos países, houve uns conflitos, Segunda Guerra, Primeira Guerra, entre outros, que acabaram na divisão da Alemanha. Mas é o mesmo país e o mesmo presidente, só que naquela época uma parte do território da Alemanha concordava com alguma coisa e a outra parte concordava com a outra coisa. A Alemanha é a grande vencedora de guerras, por assim dizer. E também, além da Alemanha Ocidental, também teve a Grécia, a Turquia, opando. Opando, gente. Opando. Sim, é o nome de algum país. E toda a Europa Oriental. Já a União Soviética, em 1955, em represália, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia para impedir o avanço na sua área influência dos interesses capitalistas da OTAN. Ou seja, o RSS e os países com regime comunista
ficaram revoltados que Estados Unidos, uma superpotência, junto de outros países, criaram uma organização para tentar acabar com o regime deles. Em negação, raiva e entre outros, a URSS decidiu criar o Pacto de Varsóvia, que não era nada mais nada menos que uma contraofensiva da OTAN. E os países que faziam parte disso eram o URSS, Albânia, Alemanha Oriental, ou seja, parte da Alemanha apoiava uma organização e a outra parte outra organização. Inclusive, se esses dois países se juntassem nessa época para trocar informações, eu acredito que a Alemanha estaria num patamar muito acima na questão das informações ultra-secretas dessas duas organizações. Também no Pacto de Varsóvia, também tivemos a participação da Romênia, Polônia, Bulgária, Tchecoslováquia e Hungria. Os dois pactos tinham em comum o compromisso de mútua proteção entre seus membros, pois entendiam que a agressão a um deles atingiria a todos, ou seja, mexeu com um, mexeu com todos. Proteção entre seus membros. O Pacto de Varsóvia desapareceu entre 1990 e 1991. Até então, vamos resumir. Só a OTAN deu certo e o Pacto de Varsóvia foi pro beleléu. Por mais que ainda tenha alguns países que sigam a doutrina comunista, mas isso é algo que vem desde lá de trás. Isso aconteceu devido às consequências dos fins dos regimes socialistas no leste europeu. Do outro lado, a OTAN perdeu o significado que lhe deu origem. Ou seja, podemos dizer que a OTAN ficou gananciosa. Bom, é isso sobre a explicação do avanço da Guerra Fria. Eu agradeço pela sua compreensão e perdão pelo vídeo longo. Muito obrigado. A aluna responsável pela pesquisa foi a Camila de Abreu e a aluna responsável pela edição foi a aluna Gabriele de Oliveira. Muito obrigado.